Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos tenham tido um ótimo dia. E hoje mais uma live de muito conhecimento, muita técnica, e onde a gente vai poder trocar algumas figurinhas aqui. Eu vou colocar a vinheta antes de mais nada e sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Opa! Agora sim, em definitivo aqui na live. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. O Recuperação em Foco é um canal onde você pode se sentir à vontade, fazer os seus comentários, fazer as suas contribuições aqui conosco na live. Eu sou Jairo Teles, conselheiro em Independência Química e idealizador desse canal. E hoje faço as honras de ter aqui o Gessé Fernandes, que é um conhecido da rede social, e nós nos conhecemos pessoalmente alguns dias atrás. Faço questão de você se apresentar, Gessé. Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Jairo. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com você. Estou com um friozinho na barriga, né? Porque eu não estou acostumado a conversar assim, né, por vídeo, mas, enfim, publicamente, assim, né? A gente participa de reuniões e tal, mas, assim, então, estou muito emocionado, agradecido, né? Eu sei que foi um pedido, né, da professora Edna, né, que a gente somos aqui da coordenação da comunidade Só por Hoje, de São José do Rio Preto, né? A gente tem uma atuação regional, estadual, e eu sei que foi uma indicação dela, e eu agradeço muito também o apoio e o incentivo. E estou aí para a gente poder trocar algumas informações e aprender um pouco com você também, Jara, que é uma pessoa que eu, né, conheci pessoalmente, conheci teus pais, fiquei admirado, né, pela gentileza, pela elegância, pela inteligência, né? Acho que vocês formam uma família linda, né? Então, Deus abençoe para a gente ter aí um bom papo e a gente possa se encontrar brevemente novamente, comer aquela pizza deliciosa lá, viu? É isso aí. Obrigado em nome do Recuperação em Foco, né, de poder aceitar o nosso convite, de estar aqui falando um pouquinho conosco sobre recuperação, sobre um tema bem interessante, que eu vou colocar na tela também para as pessoas verem do que a gente vai falar hoje. Enfim, as questões que a gente precisa tratar hoje, eu penso que essa questão de assembleia, né, que é o nosso título hoje, assembleia, a importância dessa reunião, a importância dessa questão dentro de uma comunidade terapêutica. Mas antes, eu queria falar o que é uma assembleia, né? Significa isso. Assembleia é um substantivo feminino que indica a reunião ou agrupamento de pessoas que têm um determinado objetivo em comum. E comunidade terapêutica é um exercício em comum. Nós estamos todos caminhando
em comum a uma só ideia, que é a sobriedade, que é ficar livre de alguns comportamentos que me levam ao uso e abuso de algumas substâncias, né? E eu queria deixar com você agora, para você falar o que seria essa assembleia, essa importância da assembleia dentro desse contexto de comunidade terapêutica. Bom, Jário, eu confesso, né, que esse não é um assunto assim que vai atrair a atenção de muitas pessoas, né? Eu acho que só público mais restrito. No entanto, esse assunto ele tem uma importância muito grande e a gente não tem como desvincular ele da nossa vivência, né, do contexto que a gente vive, do momento histórico que a gente passa, né? Então, e principalmente quando a gente fala de um modelo de comunidade terapêutica, né, legalmente constituída, que é baseado, né, em evidências científicas, que tem um trabalho de espiritualidade, mas tem também, né, uma equipe técnica, né, para atuar na construção de um plano terapêutico. Então, todo esse contexto, né, de uma comunidade terapêutica que quer continuar se profissionalizando, né, a questão da assembleia tem uma importância fundamental, né, porque é o momento de você discutir, né, discutir no sentido de dialogar, no sentido de buscar soluções para problemas comuns, né? Então, é um momento que as pessoas saem do seu individual, né, e passam a pensar de forma coletiva. Então, isso reveste de uma importância muito grande, né? Eu moro num condomínio e vejo a dificuldade que é fazer uma assembleia, tanto em termos de participação, como de comportamento das pessoas, né? Então, os nossos acolhidos dentro de uma CT, né, eles ficam por um pouco tempo, são os indivíduos que estão na sociedade e que não sabem essas habilidades, né, para poder dialogar de uma forma saudável. Então, reveste, então, de uma oportunidade incrível, né, para que haja esse treinamento de habilidades sociais. Muito legal, muito legal. E assim, eu convivendo um pouco dentro da comunidade terapêutica e aplicando essa reunião da Assembleia Geral, que eu acho que é, sem dúvida, uma das maiores e maiores reuniões que nós, como conselheiros, extraímos muito material para ser trabalhado, né, dentro dessa reunião de modelo de Assembleia Geral. Nós iniciamos um processo de entrega de autonomia em doses homeopáticas, né? A gente entende que através da fala do acolhido, através da fala daquele grupo, vão ser discutidos algo em comum, como você mesmo trouxe, porém, muitas delas consideráveis e outras não consideráveis, por conta de serem comum, né? Então, cabe a nós, os conselheiros, cabe a quem estiver aplicando esse tipo de modelo de reunião, ter um feeling bem aguçado para que isso seja feito de uma maneira muito positiva, né? Eu diria que quando eu estava atuando nesse tipo de reunião, eu ficava com frio na barriga, né? Porque são muitos borbulhos de emoções quando você coloca essa autonomia a eles, né? Por conta talvez da ansiedade, por conta talvez daquela vontade de colocar a voz para fora, porque nunca foi ouvido, talvez até dentro da própria família nunca teve uma voz ativa, talvez até dentro daquele grupo de pessoas pelas quais ele fazia o uso de substâncias ou o uso de comportamentos inadequados, ele nunca teve uma posição. E ali ele tem a chance de se posicionar diante de algum fato. Eu acho que é muito positivo isso, né, Gessé? Então, aqui na comunidade Só por Hoje, né, a nossa unidade fica no município de Potirendaba, fica a uns 50 quilômetros de São José do Rio Preto. A nossa experiência, Jairo, é muito interessante, porque a gente foi desenvolvendo alguns métodos, né, justamente para ter esse... Eu não vou usar a palavra controle, mas ter um direcionamento dessa assembleia, porque assim, isso vai acontecer, né? Como eu disse, né? Eu participo de um condomínio e as acerbações são comuns, né? Então não tem como não ter, né? Mas enfim, né? Nós da comunidade Só por Hoje, a gente adota um modelo que permite ter, por exemplo, Jair,
a Assembleia nossa é estruturada em 3 eixos, né? Então, você estimula o elogio, sabe? Então, é um momento onde eles possam olhar com os olhos, né, de positivo, né, aquela questão do copo meio cheio, o que está dando certo. Então, você estimula esse olhar para as coisas que estão dando certo, né? Então, essa é uma forma. Eu lembro de ter participado de oficinas, né, quando a gente pede para eles se autoelogiarem, eles não conseguem encontrar, né, algumas coisas que eles pudessem elogiar, né? Às vezes eu brincava, não, mas a tua unha é bonita, né? O teu nariz é bonito, né? Enfim, e outro eixo, né, que ajuda muito nessa construção é quando tem alguma crítica que ele traga também uma proposta, né? Porque aí você responsabiliza para que ele não seja uma crítica pela crítica, né? Mas que seja uma coisa onde ele possa também estar contribuindo com nessa discussão mais ampla, né, com todos e coletivamente, né? E sim, a gente deixa espaço para críticas, né? Então, você estruturando uma assembleia de uma forma que tem esses eixos, é uma forma da gente poder garantir que todos possam falar e, ao mesmo tempo, ter essa assertividade, né, em todo o processo, né? Muito interessante isso que você trouxe. Crítica e proposta. É tudo que eu, por exemplo, Jairo, não sabia fazer quando eu estava no meio de situações inadequadas, né? Porque quando a minha tendência é sempre criticar, como natureza, né? E aí, o que eu faço? Um movimento totalmente introspectivo, porque se eu critico, eu tenho que saber pelo menos um viés de raciocínio positivo dentro da crítica, né? E isso é interessante. Olha quanto material a gente já extrai de um acolhido quando, pô, beleza, essa regra você não concorda? Tá. Mas então o que você sugere para que a gente coloque nesse mesmo horário uma coisa que seja favorável ao grupo? E aí vai fazer com que ele pense. É isso mesmo. E dá responsabilidade para ele também, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Falar é fácil, mas eu acho que é importante que ele tenha essa noção da responsabilidade que implica fazer uma crítica, né? Porque senão vira uma fofoca, vira uma outra coisa que não uma construção, porque essa é que eu acho que é o grande objetivo de uma assembleia, né? É que você construa algo que seja saudável para todos. Uhum. E é interessante que daí entra a singularidade, né? O que é bom para um não é bom para o outro, né? E essa questão de debater, né, no bom sentido, de discutir no bom sentido as opiniões divergentes, que eu acho que desculpa a palavra, mas é o tesão da vida você viver nas diferenças. Porque você sabe onde você se coloca, você sabe o seu limite, você sabe a sua aceitação, você sabe até que ponto você pode ir, ou até que ponto você não pode ir, até que ponto você concorda com uma ideia ou não, e tá tudo bem se você não concorda, né? Você tem total liberdade de você pensar de uma outra maneira, mas a Assembleia traz consigo uma mágica, que mesmo em meio a tantas divergências de informação e de opiniões, o único eixo é alcançado. E aí faz a votação de alguma coisa lá e, enfim, faz a regra acontecer. Né? Uhum. A gente adotou também, num determinado momento, quando tínhamos um número significativo de acolhidos, a gente sempre fazia com que eles elegessem, no mínimo, 3 representantes, né? Esses representantes tinham o papel de levantar as demandas, né? E depois, numa conversa prévia, a gente fazia ali um rascunho da pauta que seria feito à Assembleia. Então, a gente conseguia também separar assuntos, né? Então, assuntos invariável, chegava a questão financeira, né? E a gente falava, ó, porque aí, né, já era importante a gente deixar claro as diferenças de assembleias, né? Existem assembleias que podem ser deliberativas, né? Onde as decisões ali são tomadas, ou consultivas também, né? Então, é uma forma, né, de você canalizar as demandas e tudo mais. Então, deixando claro, né, que era uma questão consultiva, porque, assim, fica muito difícil, né, para quem tem administração, né,
passar todas as informações, mesmo porque, às vezes, ali não é o momento adequado para tudo isso, né? Então, tinha essa limitação, né, da gente falar, ó, até aqui vai, até lá não vai, né? Porque precisava ter esse manejo para que a gente pudesse ter o mínimo de segurança, né? E que todos se sentissem participantes mesmo. Uhum. Assim, o senso de pertencimento com tudo isso, né? Sim, sem dúvida, né? Senso de pertencimento, olha, eu pertenço a um grupo, eu tenho voz, eu posso ter, eu tenho um momento para que eu me coloque, acho que faz toda a diferença, né, José? Eu fiz uma pesquisa também, ó, existem alguns modelos, como você falou, de assembleia, e aquelas assembleias extraordinárias. Também pode acontecer dentro da comunidade terapêutica, devido a alguma demanda, assim, né, muito além das nossas expectativas, também para tudo e vamos fazer uma assembleia extraordinária. O que é? É uma coisa reorganizada. Né? E aí, você quer falar sobre isso? O ideal, assim, que eu acho interessante é que ela seja regular, sabe? Que seja semanal, quinzenal, mensal, mas que ela tenha uma periodicidade, né? Que vai se criando treinando essas habilidades, né? Agora, nada impede, né, de se tem algum assunto que se faça uma conversa de forma extraordinária, que se faça essa reunião, né, essa assembleia de forma extraordinária. Mas é importante, do ponto de vista assim, institucional, né, para a gente poder criar um ambiente mais oxigenado, né, que ela tenha uma certa periodicidade, para até que os assuntos não se acumulem, né? Então, as pessoas tendo já, ó, daqui 15 dias vai ter assembleia, a gente vai tratar das... E se cria uma fruição muito bacana para o ambiente, né? Agora, trazendo um pouco para o nosso script, quando se fala em assembleia, a gente traz também aquelas pessoas que são um tanto quanto egoístas, no sentido, né, literal da palavra. E aí ela vai encontrar alguns desafios, né, por conta de estar participando de um grupo de pessoas, onde vai ser colocado inúmeras ideias, mas ela tem essa questão do egoísmo que é muito forte, inclusive em sujeitos de transtorno por uso de substância, que como que você, como coordenador da Só Por Hoje, como que você entende que é diluído esse egoísmo do acolhido? Será que ele, expondo a situação dele, ele mesmo se perceba, ou ele precisa de um estímulo para poder entender que ele está sendo muito além das opiniões ali? Primeiro eu quero deixar claro assim que eu não quero ofender ninguém, eu não quero criar polêmica, né? É uma opinião minha sobre como eu vejo a questão do egoísmo, né? Então eu respeito outras opiniões, mas então eu quero te passar um pouco como eu penso, né? Eu vejo assim que tem a sociedade que a gente vive, né? A sociedade ocidental capitalista, né? Ela é centrada no indivíduo, né? Então, desde lá dos filósofos, né, John Locke, né, os escritos de Adam Smith, né, que deram as bases para o liberalismo e fortaleceram o capitalismo, sempre foi centrado no indivíduo, né? O indivíduo acaba sendo se na Idade Média, né, Deus era o centro de tudo, né? Na Idade Moderna, né, nesse início aí que a gente está falando, século XVII, século XVIII, né, a centralidade fica no homem, né? E nesse processo, eu compartilho com outros especialistas que dizem que há uma exacerbação do egoísmo na nossa sociedade, né? Ao ponto dele pensar apenas no próximo carro novo, no próximo celular, no próximo bem que ele possa adquirir, né? E sem se comover com as coisas que estão rolando em volta, né? Estão acontecendo. Então, e contrapondo, né, a essa visão egoísta de sociedade, né, existem as ideias coletivas, né? Você encontra lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, né, logo no início ali, você vê descrito as primeiras comunidades cristãs, onde se falava essa comunhão que existia entre as pessoas, né, de viver junto, de conviver de uma forma igualitária, né? Você pegar as sociedades mais antigas, também havia... É lógico que existiam os guerreiros, existiam os sacerdotes, mas
e não havia essa separação, né, que hoje existe da nossa sociedade. Então, a valorização desse conceito coletivo é uma coisa que a gente precisa ainda estar ensinando nas escolas, né? E junto é uma coisa bem complexa, né? Porque a escola, ao mesmo tempo que ela trata da socialização, ela também acaba estimulando a competitividade entre as pessoas, né? Porque a gente está imerso nessa sociedade liberal, neoliberal. Então, todos esses desafios, né, tá posto para nós e posto para a comunidade terapêutica que está dentro dessa engrenagem toda, né? Então, hoje em dia, e aí, quando a gente analisa, Jairo, o passado do Brasil, né, um passado de escravidão, onde existia o senhor da Casa Grande, né, e como ele comandava de uma forma autoritária todo esse processo, e tudo isso é uma herança, né? Então, temos vários autores que falam sobre isso, né? A Marilene Chauí, o Gessé Souza, que falam desse passado e como... Então, a gente precisa olhar para o nosso passado para a gente entender o nosso presente. Então, é por isso que é difícil, né? Por isso que não é um assunto tranquilo quando a gente fala em fazer uma assembleia que sugere pessoas iguais, pessoas igualitárias, né? A gente tem ainda a sociedade hierarquizada. E também, um fato também que a gente precisa observar são os modelos das organizações, né? As empresas privadas e as instituições copiam o modelo, muitas vezes, de militar, sabe? De organização militar. Então, que tem também uma hierarquia rígida, né? Tem uma pessoa comandando e as demais obedecendo. Então, toda essa complexidade, né? Então, de você mudar um conceito, mudar uma prática, não é fácil, né? Então, o nosso acolhido, que está lá na ponta, ele vai ter que ir se submetendo aos poucos para desenvolver essa consciência coletiva que não está bem desenvolvida, né, na vida dele. E eu citei o exemplo, né, da onde eu moro, das dificuldades que se tem de fazer reunião. Então, não é uma coisa particular do acolhido, mas da sociedade onde a gente vive, né? E se a gente for pensar em termos de país, né, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma ditadura militar. Né? Então, as coisas eram tudo verticalizadas, sem transparência. Então, todo esse processo é bem gradativo, é bem devagar para a sociedade ir absorvendo e implantando. Então, hoje, a Assembleia, falar em democracia, são coisas que ainda está no âmbito muito técnico, né, muito abstrato, mas que precisa ser mais popularizado, ser mais valorizado para a gente poder caminhar enquanto sociedade, né, buscando uma sociedade justa, fraterna. É isso que está na nossa Constituição e é isso que nos faz seres humanos, né, que isso que nos faz como civilizados. Né? Então, todo esse processo, ele é lento mesmo, mas que precisa ter como tem aqui o teu farol, né? Precisa ter o farol da democracia e a Assembleia sendo esse instrumento, essa ferramenta para as pessoas ir aprendendo. Porque essa Assembleia, ela acaba sendo, Jairo, reproduzida, né, em outros âmbitos, né? Por exemplo, na Câmara Legislativa, né, que é o vereador, o deputado estadual, o deputado federal. Não deixa de ser ali o momento, né, é uma democracia representativa, mas é uma forma, né, que a democracia liberal se constituiu nesses últimos 200, 300 anos. Então, é preciso que a gente esteja atento como ela funciona, né, porque assim, não é porque você votou no vereador, você votou no deputado, você não pode acompanhar o mandato dele, não pode fazer sugestões para que ele possa incrementar. Infelizmente, no Brasil, né, a gente esquece em quem a gente votou, a gente esquece... menos de 2, 3 meses você já não sabe mais. Então, esse e infelizmente, isso é uma coisa construída, tá? Não é uma coisa aleatória. As pessoas, né, quem manda no sistema, quer mesmo que a gente não converse sobre esses assuntos, né? Então, por isso tem aquela máxima lá, né? Política, religião e futebol eu não discuto, né? Isso é uma bobagem. É lógico que eu não posso brigar por isso, mas eu preciso conversar, eu preciso dialogar para entender, como você disse, né, as diferenças, né, as diversidades é que dá a beleza da nossa sociedade. Né? É isso. E nada melhor que dentro da comunidade terapêutica, onde se trabalha a psicoeducação, né, para entender essa questão da Constituição, essa questão dos limites, essa questão de autonomia, né,
e é muito, muito bacana quando isso acontece com maestria. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para dar boa noite às pessoas que estão entrando. Pessoal, já passou na tela aqui alguns boa noites, né? O pessoal que já acompanha o canal, sejam bem-vindos. Aquelas pessoas que nunca entraram, que também sejam bem-vindos. Acione o sininho lá no YouTube para que você consiga ver todas as nossas notificações das nossas atividades aqui, das lives e do nosso conteúdo. Tá? Então, você que está entrando pelo Facebook, tem aqui uma mensaginha para que você consiga acionar o seu comentário junto com a sua foto. Está aqui no rodapé, ó, aciona lá o streamyard.com/Facebook, só você clicar no meio da tela, vai aparecer a descrição, né, do nosso convidado, lá embaixo vai ter um endereço azul, e você vai ser direcionado a uma outra telinha, você vai fazer o seu cadastro ali, é muito rápido, e depois você volta, e aí quando você fizer seu comentário, vai aparecer aqui na tela, igual a da Elisete. Então, e você que está entrando aí pelo YouTube, contribua com os comentários, assim como já tem feito. E eu só tenho que agradecer a vocês, né? Porque sem vocês a nossa audiência a gente não consegue chegar, né, Gessé? E continue compartilhando os nossos materiais, que é bem interessante. Voltando aqui, Gessé, que legal esse assunto, porque é um assunto onde tem totalmente identidade com comunidade terapêutica. Como eu disse, uma psicoeducação funciona sim, funcionou comigo, eu sou fruto de uma vez que eu fui submetido a essa comunidade, eu entendi, de fato, algumas coisas, inclusive dentro de algumas assembleias, né, que eu entendi que ali eu tinha um pouco de opinião, um pouco de escuta, e aí eu entendi que eu não estou sozinho no barco, eu tenho que conviver com as pessoas e com alguns detalhes de opiniões diferentes. Né? Qual que é o objetivo da Assembleia Geral numa comunidade terapêutica? A gente já falou sobre essas questões, mas o objetivo primordial, né, dessa reunião, qual que é? Então, como a gente comentou agora há pouco, existem, né, os modelos, né, de administração, uns podem ser mais verticalizados, né, onde existe um único comando e as decisões são tomadas de cima para baixo, ou tem essa possibilidade de os problemas, as dificuldades ser discutido e debatido de uma forma horizontal. Então, nesse sentido, a Assembleia ela se reveste de muita importância, né, porque você promove a interação, promove o pertencimento, promove a responsabilização de todos os envolvidos, porque na medida que é um tema que foi discutido, debatido e chegou-se a um consenso, acaba sendo uma responsabilidade de todos levar adiante aquela ideia, né? Então, deixa de ser uma coisa imposta e passa a ser uma questão construída. Então, tudo isso traz um ambiente muito mais leve para a convivência, né, dos pares. Uhum. Legal. E assim, a convivência dos pares, olha que legal que você falou, porque é uma ferramenta fundamental também dentro da comunidade terapêutica. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu tenho um olhar bem de amizade profunda, ele falou assim para mim: você já foi numa cachoeira? Eu falei, já. Ele perguntou assim: você já notou as pedras dentro do riacho da cachoeira? Eu falei, sim, tem diversas pedras, cores, formatos, etc. Ele falou, não. O formato, na maioria, são arredondados. Daí eu fiquei pensando, será mesmo? E é verdade. Por quê? A água vai rolando, as pedras vão rolando uma nas outras e elas vão de pontiagudas, elas deixam de ser pontiagudas e elas ficam meio arredondadas. E aí, trazendo isso para essa ferramenta, que é um acolhido trabalhando com outro acolhido, eu vejo isso. São pessoas sendo forjadas com pessoas. É muito interessante essa ferramenta dentro da comunidade terapêutica e olhado com uma questão profunda pelo conselheiro em dependência química ou pela pessoa que está ali atendendo toda a demanda. E é exatamente isso. Jorge de Leon, ele é muito assertivo quando ele fala da pressão dos pares. Isso funciona. A pressão dos pares, eu me refreio,
eu me observo, porque eu tenho um exemplo, né? Enfim, é uma ferramenta muito legal, que você disse. E anterior ao De Leon, né, que é uma grande referência, né, o psiquiatra norte-americano, a gente tem o Maxwell Jones, né? Porque o que foi o grande... Foi uma revolução que o Maxwell Jones fez, no sentido assim, é aquilo que a gente estava conversando, os hospitais psiquiátricos, né, da Inglaterra tinham esse modelo militar, né? Tinha esse modelo vertical de administração, onde só o médico tinha voz ativa, né? Nem enfermeiros, nem equipe, muito menos os pacientes. Então, o Maxwell Jones, a hora que ele vê que não bastava só dar medicamento, era preciso ter algo mais, é lógico que é legal o contexto que aconteceu tudo isso, é legal no sentido, assim, foi muito rico, porque assim, ele estava saindo da Segunda Guerra Mundial e não tinha homens para trabalhar no hospital com ele, né? Então ele teve que aceitar, né, a participação de artistas, pessoas assim que não eram necessariamente da medicina para atuar com ele. Então, à medida que ele foi divulgar a pesquisa dele, né, mostrando que não bastavam os medicamentos, era preciso ter uma outra metodologia de atendimento daqueles pacientes, essas pessoas, com a sua criatividade, né, trouxeram a terapia ocupacional, trouxeram outras ferramentas que não só medicamentosa, né? Então, tudo isso... Então, o Maxwell Jones ele foi revolucionário e, né, quando ele criou esses hospitais com um método democrático. Então, para isso, foi muito, muito importante para que outros, né, trouxessem as suas contribuições. Então, essa questão democrática ela é fundamental dentro de uma comunidade terapêutica e, infelizmente, se perdeu por uma série de questões. Por isso que é muito importante que a gente saiba um pouco da história, né? Conheça as origens de todos esses processos, para a gente não desviar do caminho, mas sim promover aprofundamentos, né, desse processo, não retrocessos, né? Sim. O que eu percebo, Gessé, é que muitos dos modelos de comunidade terapêuticas, eles iniciam com uma série de modalidades de reuniões. E aí, com o tempo, vai se perdendo algumas coisas bem interessantes, inclusive a Assembleia Geral. Sabe por quê? Por falta de preparo da pessoa que está ali ministrando essa reunião. Por falta não é competência, mas é falta de preparo, falta de leitura, falta de experiência de uma pessoa que tem que ter, assim, você tem que ter punho ali, porque são várias emoções que você vai ter que lidar. O cara pode te levantar, mas você não sabe de nada, você vai ter que estar preparado com aquilo ali. E aí é um borbulho de sentimentos ali e gera uma tensão. Mas quando é aplicada de uma forma positiva por um conselheiro, ou seja, qual profissional que tiver ali, até o assistente social pode aplicar essa reunião, é diferente. Quando você tem... E eu vejo que isso está se perdendo nas comunidades terapêuticas, por conta do despreparo. Então, aí, eu vou levantar aqui o nome da FEBRACT, né, porque eu acho que é interessante. A FEBRACT tem um modelo, né, de intervenção, e ela hoje certifica as pessoas que queiram trabalhar nesse sentido de serem conselheiros em dependência química. E lá tem algumas funções e alguns atributos do profissional que tem que ter na hora de uma intervenção mais brusca. Então, eu quero levantar a bandeira da FEBRACT. Acho que você queria falar um pouquinho disso também. A FEBRACT é a nossa grande guardiã, né, do modelo comunidade terapêutica, vamos dizer, legalmente constituída, né? Hoje ela é referência nacional, né, nesses cursos, porque traz um profissionalismo muito grande, né? Mas a questão da Assembleia, Jairo, eu acho que além desse preparo, né, do profissional, ela precisa ser abraçada pela direção, ela precisa ser abraçada pelo corpo técnico, né? Porque é aquilo que eu estou tentando falar aqui, né? Se ela não incorporar, se a gente não ter dentro do coração e da nossa mente a importância valorizar a igualdade, valorizar essa liberdade de falar, vai ficar muito difícil, sabe? Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão de que o modelo, né,
vertical, ele é eficaz. Ele funciona muito pouco, né? Ele não tem um resultado mais permanente, enquanto que o modelo horizontal, embora tenha essa possibilidade de conflito, tem essas dificuldades, tem incertezas, mas ele acaba sendo, de uma forma assim, mais médio e longo prazo, mais eficaz, porque você prepara a pessoa para se posicionar de forma pacífica, se posicionar com argumentações, se posicionar de forma a querer ter responsabilidade na resolução daqueles conflitos, né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, tanto para as direções, como para os corpos técnicos e para os acolhidos. E, como eu disse no começo, Jairo, esse é um aprendizado de todos os brasileiros e brasileiras, né? Não é uma questão que fica circunscrita à comunidade terapêutica, né? E nós entendemos a comunidade terapêutica como uma micro-sociedade, né? Ali, ele está livre de substâncias, né? Ele está num ambiente protegido, mas ele não está fora da sociedade, não está à parte, né? Então, por isso que é importante que a Assembleia seja uma das ferramentas para treinar essas habilidades sociais, para quando ele voltar, ele possa ser um cidadão, né, que possa reivindicar os seus direitos, né, de uma forma pacífica, ordeira, mais consciente, né, dos seus direitos e deveres desse papel complexo da sociedade que a gente vive, né? Uhum. Muito bom. A minha mãe traz uma questão aqui, Gessé. Olha lá, seria a oportunidade para que todos exporem suas posições? Sim, né? É isso que eu acho que você também falou em algum momento sobre isso, né? Todos nós temos necessidade de falar, né? Quando a gente fala, porque assim, existe o momento, né, da gente falar com o terapeuta, né? O momento que a gente fala ali com a equipe psicossocial, onde a gente fala da gente mesmo, fala das nossas angústias, dos nossos problemas. E tem essa necessidade de expor as posições em relação ao ambiente, as coisas que possam ser melhoradas dentro da instituição, né? Isso é fundamental para ter um ambiente saudável. Sem dúvida nenhuma, expor a posição colabora para o ambiente ficar saudável. Muito legal, muito legal. Bom, vou dar mais uma pausa aqui. Pessoal, vocês que estão entrando agora aí, a nossa live, ela se trata de um tema bem interessante, que é a importância da Assembleia na comunidade terapêutica. E aí, agora o Gessé falou que isso é estendido, né, para fora da comunidade terapêutica. Não é só ali em resumo que as pessoas que estão ali dentro do tratamento, elas consigam ser acessadas com isso, mas também ali que seja o pontapé inicial para que o sujeito entenda que ele, de fato, tem algumas opiniões que precisam ser muito entendidas sobre isso e no contexto geral de sociedade, né? Também queria fazer uma pergunta, Gessé, bem ligada também a essa questão de temas previamente definidos. Na Assembleia, esses temas, eles são colocados pela equipe técnica ou eles são anunciados anteriormente e esses assuntos são escolhidos pelos acolhidos e depois debatidos por eles mesmos? Tudo é feito pelos acolhidos, né? Eu acho que esse é o grande momento dos acolhidos poderem estar se movimentando e exercendo um pensamento crítico, né? Como eu disse, desde que seja de forma respeitosa, de forma pacífica. Então, no caso, né, da comunidade Só por Hoje, por um tempo a gente adotou, assim, como eu disse, eles elegiam 3 representantes, e esses representantes tinham uma experiência legal do acolhido que ele andava com um caderno, né? Então, cada rodinha que ele chegava, ele anotava o que as pessoas estavam falando. Então, eles traziam para nós, né, para uma reunião prévia, onde a gente separava dentro daqueles eixos que eu falei no início, né? A gente separava o que era elogio, a gente separava o que era crítica e o que era propostas. Então, de alguma forma, dava assim, o que era informação, às vezes não era um assunto para ser conversado, mas sim comunicado. Então, a gente procurava fazer esse filtro, né, no sentido de dar uma maior agilidade, né, e ter uma certa racionalidade, porque senão fica cada um falando uma coisa, né, cada um com as suas demandas.
Então, a ideia era ter esse direcionamento sem cercear, mas, ao mesmo tempo, tendo um pouquinho de organização nessa Assembleia. Bom, nós já vimos aqui que é essencial a participação dos acolhidos, é o momento deles, que eles conseguem visualizar isso dentro do tratamento, e são envolvidos por outros modelos de reunião também, né? Onde eles também têm uma participação, por exemplo, numa prevenção à recaída, numa habilidade social, num 12 passos, né? Eles têm ali a oportunidade de entender, na essência, algumas questões de aplicação. Porém, essa real necessidade da Assembleia, a gente entende aqui que é primordial, eles precisam ter voz, né? Eu acho que é isso que é o interessante, os acolhidos terem voz e terem participação dentro do tratamento. Quando a gente entende, né, que o TUS é uma doença biopsicossocial, né, é preciso que seja contemplado essas 3 áreas, né, do corpo humano, né, da vida de um indivíduo, né? Então, tá lá a medicação, tá lá os técnicos, né, tá lá essas reuniões para tratar de alguns temas reflexivos, e também tá a questão social, né, porque aí traz uma dimensão mais ampla, né, porque ele sai do umbigo dele, né, sai daquelas questões, né, que às vezes ele fica remoendo ali para tratar de assuntos que interessam a todos. E o legal que você falou, né, biopsicossocial e espiritual. Eu acredito que até a espiritualidade a gente pode levar para uma assembleia, né? Por que não? Claro que religiosidade é uma questão, agora a espiritualidade é um outro viés, né, de raciocínio. Nós entendemos que a espiritualidade é onde o ser humano, de fato, percebe a sua evolução, percebe a sua crença, as suas deficiências, o lado que você precisa melhorar um pouco, aquele lado que você já é bom e você vai aperfeiçoar através da espiritualidade. Agora eu queria perguntar uma coisa, Gessé. Nessa tua caminhada de longos anos, né, dentro de comunidade terapêutica, aplicando algumas reuniões e tendo essa questão de uma responsabilidade, né, de ser um coordenador de uma comunidade terapêutica, você hoje, qual que é o seu olhar de dificuldade ou de desafio hoje? Quando você tem essa questão da assembleia, de o acolhido não entender a proposta da reunião, ou de partes da equipe precisarem de mais auxílio para poder fazer essa reunião, para poder ministrar esse tipo de... Eu acho que começando para a equipe, eu acho que é estudos, né? Acho que a gente precisa se debruçar sobre conhecimento científico para poder entender como é importante, né, valorizar a democracia, valorizar o ambiente democrático, né? Então, à medida que as pessoas internalizam essa questão, né, passa a ser, então, um compromisso de vida mesmo, poder brigar por isso, né? É lógico que a gente sabe das limitações das instituições, né, a questão cultural de cada local, mas é preciso que esse desafio seja vencido com estudo, com conhecimento, né? Porque, assim, é uma questão que está posta, né? A gente precisa se apropriar dela para poder usar essas ferramentas que estão disponíveis. Com os acolhidos, Jairo, é uma coisa meio que de aprendizado mesmo, né? Vai ter um ou outro que possa ter algum comportamento assim, mas ele vendo como os outros estão se comportando, é o tal da terapia de pares, né? Então, vai desde o acordar, né? Ter um horário para acordar, ter um horário para fazer as atividades de limpeza, de higiene, ter os horários das oficinas. Então, tudo isso é um aprendizado, né? Que ele vai incorporando no dia a dia dele, né? Ele vai se descobrindo, né, como é importante e como dá segurança para ele, né, psíquico, emocional, ter algumas coisas regulares, ter algumas coisas que sejam coletivas. Então,
mesmo que tenha um problema hoje, chama do lado, conversa, ó, né, vamos discutir isso depois, mas vamos continuar aqui o tema, né? Está todo mundo participando, então acho que sempre vai ter essa boa interação, né? Porque assim, Jairo, a gente na comunidade Só por Hoje, né? Por orientação da professora Edna e tal, a gente trabalha muito, né? Para que o profissional ele fique atento, porque uma indisciplina não aparece de repente, viu, Jairo? Se o acolhido, né? Vamos dizer assim, se o copo transborda ali numa assembleia, mas se você olhar para trás, já houve alguns sinais, né, nesse comportamento, né? Ele não chega na assembleia, e isso a gente aplica baseado em teorias, né? A gente aplica isso para todas as outras áreas, né? Então, toda a questão da indisciplina passa por a gente avaliar como estão os profissionais, como é que está o engajamento, o compromisso dos profissionais, como está a estrutura, né, da casa, como é que está a arquitetura, enfim, a gente ter esse pensamento sempre ligado de como a gente pode ter um ambiente saudável, porque a indisciplina, né, que eventualmente possa ocorrer numa assembleia, é fruto também de toda essa interação dos diversos profissionais, né? Então, não é uma coisa, nós, pelo menos Só por Hoje, a gente não entende como um fenômeno isolado, tá? A gente entende como todo um contexto, né, para aquela questão. Eu acho que meu próximo apontamento seria esse mesmo, né? O acolhido ele vem com uma série de detalhes para serem organizados, né? Então já é previsto uma desorganização para que depois ele entenda se organizar dentro dessa assembleia. Já é previsto pelo histórico do acolhido, nível cultural, nível social, enfim, da onde ele veio, do costume, das ideias, do que ele entende sobre ele mesmo, enfim. Sem esquecer, né, Jair, que o nosso público, né, o nosso perfil são de manipuladores, né? Então, são manipuladores natos, né? Então, tem que ter todo esse jogo de cintura também, né? Por isso que é legal você já direcionar os temas, você já ter uma organização prévia, né? Porque aí você vai ter alguma tentativa de manipulação, mas você, com a própria dinâmica da Assembleia, você vai conduzindo que esse acaba não sendo uma coisa relevante ali. Porque faz parte, né? Acho que a gente não. Lá não é um jardim da infância, e acho que mesmo dentro do pré-escolar tem muita bagunça também. Né? Sabe o que eu estava pensando? Que dentro da Assembleia existe aquelas pessoas que querem falar exageradamente, mas também existe aquelas pessoas introspectivas que só ouvem a ideia. Não, eu concordo, beleza. Qual que é o viés de raciocínio para esse acolhido, José? O que você vai promover para que ele consiga, de fato, falar uma única palavra sobre qualquer assunto que foi definido ali? Porque tem pessoa muito introspectiva. Não vou falar porque eu tenho medo, não vou falar porque não tenho recurso, né? Eu não vou falar porque não tenho... E aí, como fazer com esse acolhido? Joga ele na fila que está indo todo mundo ou... Opa, vem cá, vamos entender o meu caso, né? Eu acho que a liberdade é básico numa assembleia, tá? É lógico, para esse que fala demais, a gente vai acabar pedindo para ele ser mais conciso, dar oportunidade para outros, mas isso é uma dinâmica que não tem como a gente estimula, né? Mas é o próprio. Mas aí volta o que a gente vem conversando, né? Desde o início, já é o tal da falta de costume, né? Da falta de entender a importância de se posicionar, né? Como a Tomás citou, né? Muito importante que as pessoas falem, mas isso é uma coisa assim cultural, né? Que é isso que a gente está conversando, é um treinamento de habilidades para poder desenvolver, né? Então, é lógico, vai ter aqueles que são mais falantes e aqueles que são mais quietos, né? Mas essa liberdade é preciso que tenha, né? Então, não é que a gente vai impedir que o falante não fale, mas dependendo da situação, a gente fala, ó, você já contribuiu agora, vamos dar oportunidade para outro. Aí o moderador dessa assembleia, né, precisa estar ali com a mão firme para poder ter um tempo, né? Porque não adianta também ficar 2, 3 horas, né? Tem que ter um tempo essa assembleia para que ela tem que ser objetiva, né? Uma coisa que eu estava pensando, uma vez, quando eu estava atuando como conselheiro em uma comunidade terapêutica, existia um senhor alcoolista que ele tinha nada menos
do que 30 anos morando na rua. 30 anos. E aí ele se viu dentro de uma comunidade terapêutica, ele se viu dentro de uma dinâmica acontecendo, dia a dia, né, as regras estão sendo estabelecidas, então, desde o acordar até tomar um café, tem que me organizar para ir para tal reunião, volta, vou para o almoço e tal. E aí ele chegou no dia da APAS, que é Atividade Promocional de Autocuidado e Sociabilidade. E aí, o que aconteceu? Senhor Joãozinho, a vassoura está aqui, o rodo está aqui, o senhor vai limpar o seu quarto. Ele falou, como assim? Eu nunca tive quarto durante 30 anos, você vai querer que eu limpe o quê? Então, assim, a gente vai dar de cara com isso. Né? E aí, falando sobre a Assembleia, imagina esse senhorzinho dentro da Assembleia, ele não tem muito recurso. Né? Cabe nós termos o feeling, né? E aí eu acho que é muito mais que feeling profissional, eu acho que é um altruísmo, vai para outros vieses de raciocínio, é onde eu preciso, de fato, me colocar na posição dele. E eu acho que esse é o grande desafio do conselheiro hoje, um dos grandes desafios, é se colocar, de fato, no lugar dele. E quando eu gosto muito de parafrasear, Gessé, quando eu vejo essa frase, colocar de fato no lugar, sabe quando você vai tirar o molde do seu dente ou da sua coisa, que você enfia aquele negócio na garganta e fica ruim, depois ela tira? É exatamente isso. Você te moldou ali, você saca a pessoa, ela está toda moldada e você vai ter que entrar no molde, se perceber. Eu acho que é esse, com detalhes ainda, se perceber com detalhes. Eu acho que é isso que é colocar no lugar do outro. Porque é muito fácil eu falar, não, vem cá, sai um pouquinho que eu vou aí, tudo bem. Mas se colocar no lugar do outro é você sentir as sensações do outro, sentir as emoções do outro, sentir as dificuldades, as limitações do outro. Eu acho que é essa que é a pegada. E é um dos grandes desafios do conselheiro terapêutico hoje. Eu percebo. Então, assim, eu vou dar de cara com esse senhorzinho, que não sabe, né? Não é que não sabe, ele não pratica isso. Ele precisa entender que ele vive numa comunidade terapêutica por um recorte da vida dele, 120, 180 dias que seja, mas ali ele vai ter que criar algumas habilidades sociais, que inclusive é fazer parte de uma organização onde você precisa limpar o seu local. E aí? E aí tem todo um jeito de falar, toda uma técnica de acolher, enfim. Desculpa, não sei se eu aí um pouco do viés do raciocínio, mas... Né? Eu acho que o bom profissional, ele tem que ter essa empatia, ele tem que ter esse altruísmo, mas ele tem que ser firme também, né? Então, acho que ter essa doçura, mas ao mesmo tempo a firmeza. Esse é o grande desafio do bom profissional, para que ele não caia numa codependência, né? Porque é muito comum, né? O profissional também ficar muito comovido com determinadas situações e esquecer o papel que ele exerce ali dentro, né? Então, acho que o grande desafio, Jairo, do profissional é ele se automotivar, né? Mesmo diante de situações bem difíceis, né? De situações desafiadoras, complexas, ele ainda mantenha a firmeza, né, e o papel que ele exerce ali dentro, né, nesse processo de mudança. Né? E olha que Dijane é uma assistente social lá do Nordeste, ela fala assim, um assunto muito pertinente, onde demonstra a importância da comunidade terapêutica, levando em consideração do grande desafio comportamental que traz o dependente químico. A Assembleia mostra a necessidade da autonomia. Nós esquecemos dessa palavra até agora. A gente está aqui há quase 50 minutos e não falamos uma palavra autonomia. Grande, Ediane. Muito legal mesmo. Acho que esse é o grande desafio, né? Da gente ter essa autonomia com responsabilidade, né? Que ele saiba exercer, saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de poder contribuir de forma responsável, né? Isso é uma autonomia necessária mesmo. Uhum. E agora, para fechar, assim, meio que o nosso raciocínio, será que todas as comunidades terapêuticas elas conseguem implantar essa modalidade de reunião, tendo alguns recursos, não financeiros, mas tendo alguns recursos de material humano? Será que todas elas conseguem, de fato, colocar essa reunião em atividade?
Ó, quando a gente fala, né, da liberdade dos acolhidos, né, vai ter que ter essa liberdade para a administração também, né? Eu acho que o que vai definir aí, eu não sei se a gente vai caminhar para políticas nesse sentido, né? De a política poder normatizar essas questões. Aqui em São Paulo, a gente tem, né, no programa Recomeço, muitas diretrizes, né? E você citou a FEBRAC, que faz um trabalho muito forte, né, nesse sentido de mostrar a importância da profissionalização das CTs, né? Como se exige resultados, metas das empresas, também ter resultados e metas nas instituições. Então, eu acho que vai caminhar para isso, né? Mas eu não posso te falar se é daqui 5, 10, 15 anos, mas eu acho que em algum momento vai fazer parte da evolução, né, entre os critérios de uma instituição, se ela é adequada ao momento histórico que a gente vive, passa por ter assembleias regulares, sim. Né? Mas isso é uma coisa que, no atual momento, não dá para ser obrigatório, porque é uma questão cultural, né? Você não dá para obrigar, mas, assim, eu imagino que, com o passar dos anos, vai se ter entre os critérios, como tem, né? Critério de adesão ao tratamento, permanência na casa, aqui no Recomeço, né? Tem vários critérios muito definidos para você ver a qualidade do serviço, e vai passar, sem dúvida, por ter espaços, né, que mude o nome, não precisa chamar assembleia, né, que se chama reunião, que se chame outro nome, mas que vai precisar ter esses espaços de, como a Edjane falou, né, de autonomia, de discussão pacífica, né, para diálogo e construção. Sim, era essas as duas últimas perguntas que eu ia fazer para você, assim, ó, qual é o período de assembleia, mensal, quinzenal ou semanal, que você entende que seria, né, você já falou meio que por cima? Vai de cada instituição, né? O importante é que seja permanente, né? Não seja Não não tem um seja só intervalo, para né? e não só para resolver problemas pontuais, né? Mas que eu recomendo, né? Se eu pudesse recomendar, sem ser pretensioso, mas é legal que cultive esse ambiente democrático. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está quase finalizando o nosso momento aqui. Parou o frio na barriga ou ainda está? Ah, não, você foi muito gentil desde o início, né? Então, tranquilo. Tem um frio sim, mas espero ter conseguido passar com clareza aí as informações que eu reputo muito importantes aí para a gente pensar um modelo de CT adequado aos desafios que a gente enfrenta na sociedade. Né? Muito bom, muito bom. Acho que a gente aprendeu um pouquinho de história, né? Da onde veio, de como funciona, essa questão política, esse olhar, né? Da democracia, e aí voltando para dentro da comunidade, pressão dos pares, a técnica para manejo e orientação, né, de quem está ali administrando esse tipo de reunião. E aí eu vou fazer a última pergunta para você. Como evitar os temas da Assembleia que fiquem excessivamente reivindicatórias? Como que você consegue ali ter um punho, consegue evitar tudo isso? Então, como eu disse, né, a gente, no caso nós aqui da comunidade Só por Hoje, né, quando a gente já tem os temas prévios, a gente já vai delimitando ali, né? Então, você evita, né, que algumas coisas constrangedoras, né, se eventualmente. Procura, então, definir sempre pelo critério do o que é bem comum, né, o que é para todos, o que é importante ali para a convivência saudável. Então, é nesse sentido que há. Agora, se tiver ali, se aparecer alguma coisa, a gente vai falar para ele, nós vamos tratar isso no âmbito da corpo técnico ou da direção, e depois a gente dá a devolutiva para você, né? E encerra o assunto ali, não dá a devida importância, porque também essa é a serenidade que precisa ser passada no momento, né? Até porque, né, Gessé, desculpa te cortar, vai chegar um monte de salada no meio dessa reunião, né? Vai chegar um monte de coisa que os caras vão trazer. Aí precisa ver o que é de fato legal, né? E é muito importante isso que você falou. Vamos levar em consideração a nossa equipe. Então, nunca se responder sozinho. Você faz parte de um todo de uma equipe. Toda a equipe responde para um aluno, para o acolhido. Acho que isso é essencial. Quando você leva a responsabilidade para o grupo discute, depois o grupo entrega para o acolhido. Acho que é bacana. Como eu disse, né, é lógico que fazer uma democracia pura
é muito difícil, né? Mas que as CTs exercitem isso, adaptem as suas ferramentas, é muito importante, sem dúvida, vai melhorar muito o clima e muitos problemas vão ser solucionados sem gastos, vai ser uma coisa muito tranquila, assim. E uma coisa interessante que eu, antes de acabar, até por experiência própria, existia uma demanda muito grande dentro de uma comunidade terapêutica onde eu fiz atuação, e aí, nesses momentos de assembleia, era diluído totalmente aqueles problemas. Porque o acolhido entendia de uma maneira mais comum entre os outros, a pressão dos pares funciona, porque o coleguinha da direita, o mais áspero, ô, sangue bom, para, não é assim. Eu acho que funciona, né? Funciona. Tem outros que falam, querido, deixa essa ideia para depois, né? Vamos pensar assim. Mas a pressão dos pares é inevitável. E muitos problemas eram diluídos, assim, como diluídos mesmo, através dessa modalidade de reunião. E como é bonito ver isso acontecer. É mágico esses momentos, né? Então, eu sou muito fã de comunidade terapêutica. Muito legal essa modalidade de tratamento. E eu sou fruto disso, então é muito Não, é legal. isso mesmo, né? Promove a maturidade, né? Você vai mostrando que as coisas se resolvem de forma pacífica, no diálogo, né? Então, tudo isso traz um amadurecimento, sem dúvida. Sim. A minha mãe dizendo aí, ó, obrigado, Gessé, pela exposição do assunto, prazer em revê-lo mesmo que virtualmente. O prazer foi meu, viu? Saudade de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado de vocês todos aqui conosco, né? Contribuindo com os comentários, acessando o canal. Você que entrou hoje, né? Acessa o canal Recuperação em Foco lá no YouTube. Aciona o sininho, você vai receber várias notificações. A gente faz vários movimentos durante toda a semana na rede social. E esse ano a gente está com uma proposta bem interessante para poder trazer bastante material para que a gente consiga discutir aqui e elaborar uma informação com respeito, com veracidade, com responsabilidade. Gessé, só tenho que agradecer em nome do Recuperação em Foco. Agora eu quero fazer uma pergunta antes de você encerrar. O que é esse Dry January aqui? Eu fiz de propósito. O Dry January é o seguinte, ele simboliza o janeiro seco. É uma proposta, é uma sugestão, né, para que você, que é um usuário crônico de álcool ou não, que seja um usuário casual de álcool, que você seja convidado a passar os primeiros 31 dias do ano fazendo uma dose menor do que você já consome ou parar de vez de beber o álcool. Por quê? Porque você vai substituir uma dose diária por uma xícara de chá. Essa é a ideia do janeiro seco. Então, a gente está no mês de janeiro, que é a questão do equilíbrio, né, da saúde mental, né, a proposta do janeiro branco é a saúde mental, e aí você vem trazendo o equilíbrio, e aí também essa proposta ou sugestão do Dry January. Então, você que está nos assistindo, printa essa tela, coloca lá a hashtag Dry January e coloca no nosso canal lá. É uma proposta que foi iniciada em 2013 para 2014 na Europa, e a gente tem propagado, e aí o Grupo Recuperação em Foco aderiu a essa proposta, que eu acho bem interessante, né? Que você troca a sua bebida por uma dose de chá. A dificuldade vai ter, mas você vai passar os 31 dias tendo melhor sono, a sua saúde vai melhorar, a física, a mental, a sua convivência com as pessoas. Então, acho que essa... respondi a pergunta? Sim, muito legal a ideia. Muito bom, parabéns, cara. Legal. A Ediane, obrigado, Ediane. Olha lá, parabéns, Jairo, por contribuir tão bem o assunto tão pertinente, mostrando o real sentido da comunidade terapêutica, que é tão atacada. Parabéns, Gessé, por a dinâmica em sua fala bem esclarecedora. Obrigado, Ediane. Tamo junto. Gessé, faça as honras de você fazer as suas considerações, lembrando que a gente só está no primeiro mês do ano, e fale aí uma frase iluminada para as pessoas, de força, fé e esperança. Jair, eu quero, né, deixar a palavra gratidão, né, uma coisa que quero cada vez usar mais na minha vida, né, porque eu acho que a gratidão abre
portas, janelas, caminhos, ilumina estradas, né? Então, assim, gratidão por você. Acho que você é uma pessoa iluminada. Então, assim, desejo que você continue regando aí a sua semente, que certamente vai dar muitos frutos, tá? Você é uma árvore frondosa com muitos frutos. Um beijo nos seus pais, muita saúde para vocês. Obrigado por esse convite. E fiquei muito emocionado, honrado. E estamos juntos aí, vamos juntos, né? Eu gosto de falar, vamos juntos, tá? Conte com a gente aí, conte comigo, conte com a Edna da comunidade Só por Hoje, aqui de São José do Rio Preto, tá? Um abraço para você. E para todos que estão nos vendo aí. Obrigado, Gessé. Obrigado em nome do Grupo Recuperação em Foco. E, assim, eu tenho eterna gratidão também, porque tanto a Edna, a professora Edna, quanto você, de bate-pronto, assumiram um compromisso conosco e vieram aqui e deram um show de informação para nós. E a gente vai colocar vocês na agenda novamente. Se preparem aí, a gente vai trazer vocês com outros assuntos bem legais para poder trazer no canal. Vai ser um prazer. Né? Gente, obrigado a todos pela audiência, pela contribuição nos comentários e se preparem que tem bastante coisa além aí para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado, Gessé. Fica só mais um minutinho para a gente se encerrar, tá bom? Fiquem todos com Deus.